Muitas vezes a gente até escuta o que Deus está dizendo, percebe a presença de Deus no nosso meio, mas quando as coisas se complicam, a gente perde um pouco o referencial, né? E as emoções muitas vezes falam mais alto, e a gente perde essa direção de Deus na nossa vida. Mas é muito bom saber que, apesar de perdermos o norte, o Senhor não nos perde de vista. A gente tem visto isso exatamente nesses dias, né? Muitas coisas estão saindo do prumo, a gente não tem muita expectativa, e quando a gente pensa que a vacina vai dar jeito, nos dizem que a vacina acabou, não é? Quando a gente pensa que a gente conseguiu achar uma vacina para o Covid, a gente descobre que tem uma cepa, que tem o P1, que é mais grave, né? Então, a gente pode, pelos nossos olhos, ter sempre a falsa sensação de que não há saída, o que fazer quando as coisas se complicam, quando até parece que a gente está chegando a uma solução. Foi isso que aconteceu na história, que o paralítico foi levado para Jesus curar, mas ele encontrou dificuldades. A Bíblia diz, nesse capítulo 5, no verso 17, a seguinte palavra, que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, e lá na cidade de Cafarnaum, a virtude do Senhor Deus estava com ele para curar. Que interessante. A virtude do nosso Deus, a virtude é a essência, é a marca, é aquilo que é essencial de Deus para curar. Então, Jesus estava disponível para curar, porque o poder de Deus estava diante dele. Estava para isso. E os amigos, que a gente sabe, o texto diz que esses 4 amigos, essa história ela é relatada em outros evangelhos, no Marcos e Mateus, e eles dizem que levaram, então, o paralítico. Levaram o paralítico, numa época que não existe cadeira de rodas, nem motorizada, não é uma coisa muito fácil, né? Até porque também as estradas e o chão ali era terra batida, não era esse asfalto que a gente tem hoje. Então, veja, esses amigos se esforçaram, saíram de suas casas e foram até lá. Chegando lá, diz o texto, que eles transportaram esse homem, mas que a casa estava cheia e não houve possibilidade de se aproximar de Jesus, lá nesse lugar, na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum significa Vila de Naum, a Vila da Consolação. Veja, o Consolador, né? O Senhor Deus visitando esta vila. E os homens carregando seu amigo paralítico não conseguindo se aproximar do nosso Deus, o Senhor Jesus, na terra. Que situação difícil. Mas o que acontece? Acontece que eles não desistiram. A Bíblia diz que eles, então, sobem, carregar, de novo, volto a dizer, e carregar um paralítico até o telhado não é uma coisa fácil. Até hoje não é. Os bombeiros têm que ter técnica, né? Tem que ter um treinamento. Pois eles carregaram esse amigo até o telhado. E lá no telhado diz que eles abriram, então, um espaço para que o amigo descesse de frente para Jesus. Ou seja, estava tudo lotado e Jesus, e o paralítico ia cair exatamente posicionado na frente de Jesus. Esses amigos foram estratégicos, eles foram fortes, porque carregaram até lá e não desistiram do alvo. Eles impuseram mais força, subiram com ele até o telhado e do telhado destelharam. Destelhar, nessa época, não é uma coisa fácil. As telhas não são removíveis. Elas eram o equivalente a ser cimentado, encaixado com ganchos, com tábuas. Ou seja, não era tão fácil como hoje, bota e tira, aparafusa, desaparafusa, não. Eles tiveram que imprimir força. Ou seja, o esforço foi exigido cada vez mais desses amigos. Mas eles conseguiram.
o paralítico desceu exatamente do telhado, exatamente na frente onde Jesus estava. E a Bíblia diz que no versículo 20 do capítulo 5 de Lucas, diz que Jesus percebeu, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé desse grupo de amigos do paralítico, ele viu a fé deles. Porque quando a gente tem fé, a gente não desiste do alvo. A gente se sustenta na mesma direção até alcançar. Eles eram insistentes, eles eram perseverantes. E essa é uma marca da fé. A fé nos faz caminhar. A fé nos faz ir na direção certa, em direção ao milagre, em direção a Deus, em direção a quem pode resolver diante do impossível. E foi isso que aconteceu. Jesus percebeu. Perceber, ser percebido por Deus, não é novidade, porque a Bíblia nos diz que o Senhor olha sobre toda a terra e enxerga e nos vê. Também o salmista diz que não há nenhum lugar que nós possamos nos esconder da presença de Deus, no Salmo 139. Né? Para onde irei da tua face? Se subir ao céu, se descer, né? Em todo lugar Deus nos vê, porque Deus é onipresente. E ele foi percebido, mas não só quem precisava de uma bênção, aqueles que estavam envolvidos no processo, eles também foram percebidos. Quando a gente, então, se dedica em oração, quando a gente se dedica em ação, Deus está vendo o nosso coração. Deus está vendo se nós temos fé ou não. Então, a fé, ela se expressa não só por quando a gente está buscando uma coisa específica que precisamos. A fé, ela se expressa pelas nossas atitudes, não só pelas nossas palavras. E quando a gente não tem atitude, mas alguém nos leva, nos ajuda na atitude, significa não que uma pessoa é insistente e chata, significa que ela tem segurança, certeza, confiança, fé no alvo. E quando a gente lança essa certeza no alvo, que é Cristo, Deus, o Senhor, nós teremos uma excelente resposta. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz, então, que Jesus olha para esse homem paralítico e ele diz, homem, os teus pecados foram perdoados. Lá no livro de Mateus, a Bíblia diz que Jesus diz, ânimo, os teus pecados foram perdoados. Jesus, então, olha para o ânimo, olha para as emoções. Mas por que será que esse paralítico poderia estar na frente de Jesus, diante do momento do milagre e ainda desanimado? Porque nesta cultura, entre os judeus, doença é entendida como fruto de pecado. Então, a Bíblia diz isso no livro de Salmos, e eles estão muito focados, estão dentro das Escrituras, né? E desse tempo nós temos a declaração muito fácil lá no livro de Salmos, no capítulo 103, que diz que o Senhor é aquele que cura, só o Senhor cura e sara as nossas doenças. Diz assim, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, só Deus tem poder para nos curar e para nos perdoar. Mas Jesus é Senhor. Ele pode curar. Então, quando nós olhamos para Jesus como apenas um homem, nós vamos ficar assim, podendo estar diante do milagre e nem animado estar. Mas quando nós entendemos claramente que Jesus é o Messias, é Filho de Deus, então ele é capaz de nos curar e de nos perdoar. Ele é capaz de tocar na origem do problema. E algumas vezes a gente pensa, mas o que adianta me ajudar nesse ponto, naquele ponto? Não resolveu a questão? As pessoas humanas podem não resolver, podem realmente ajudar, mas o nosso Deus é o Deus que resolve. Diz a palavra de Deus, Ele é o Senhor que perdoa todas as iniquidades, ou seja, todo pecado, e sara todas as enfermidades. Então, Jesus começa numa abordagem
enxergando o interior dele. Era visível externamente que eles buscavam uma cura, pelo esforço que eles fizeram, né, por essa aventura estratégica, realmente era visível que eles tinham fé. Mas Jesus olha o coração do paralítico e vê que ele está sem ânimo, e Jesus toca no ânimo, não só na cura, ele toca nas emoções. Jesus não toca só no físico, Jesus toca primeiro nas emoções. Quando as nossas emoções estão focadas, quando a nossa mente está focada, nós podemos perceber melhor a situação. E Jesus não deixa nada passar. Ele quer que seja bem percebido, porque se há uma razão para Jesus ter vindo à Terra, morrer e ressuscitar por mim e por você, é para que tivéssemos intimidade, para que te conhecêssemos, para que nós nos filiássemos ao Senhor Deus através da pessoa de Jesus, que enxergássemos bem como o Senhor Deus se relaciona conosco. Então, Jesus, ele parte para o interior desse homem, ele diz, ânimo, ou seja, tem uma boa notícia para você. Os teus pecados foram perdoados. Ou seja, não se culpe. Quantas vezes a gente até tem uma solução, mas nós é que não nos perdoamos. Nós, no nosso interior, é que não concordamos. Falamos, mas não sentimos, né? Mas Jesus enxerga o nosso dilema, o nosso conflito, as nossas questões interiores, ainda que nós não falemos. Veja que esse homem não está falando nada, mas Jesus, imediatamente, com discernimento espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus está debaixo da virtude de Deus. Como é importante conhecermos a virtude, o caráter, a essência de Deus e tê-la na nossa vida. E assim, Jesus, então, diz essa frase. Mas, nesse lugar, Jesus está também com alguns críticos, os fariseus e os escribas, que são os judeus dessa época, que não criam que Jesus era Deus e Messias, porque ele é Deus e é o Messias, e então acham um absurdo o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque perdoar e curar, só Deus faz isso. Isso é considerado um pecado de blasfêmia, que para a época é um pecado mortal, ou seja, risco de vida. E eles, então, começam a fazer algumas perguntas, começam a rasurar e dizer quem é esse que diz blasfêmias? Quem é esse que perdoa os pecados, se não Deus? Porque quando não olhamos para Jesus como Deus, nós corremos o risco de errar com o próprio Deus, porque Jesus é Deus, é a manifestação de Deus na terra. É por isso que ele tem todo o poder no céu e na terra, porque ele é Deus. Então, esses homens começam a razoar. E Jesus, então, diz o verso 22, que ele, conhecendo os pensamentos, respondeu. Mas por que Jesus conhece os pensamentos? O verso 17 diz, porque a virtude de Deus estava sobre. A virtude de Deus, o Espírito de Deus, a pessoa de Deus, o próprio Deus estava presente, a virtude estava presente. Então, discernimento espiritual. E Jesus, então, dá uma palavra de conhecimento, ou seja, ele sabe o que está na mente do outro e revela. E ele entrega, ele diz, por que vocês estão pensando e refletindo no coração de vocês? E Jesus diz o quê? Ele diz, qual é mais fácil? Dizer que os pecados são perdoados ou dizer levanta e anda? O que é mais fácil? Dizer, tratar do interior desse homem ou do exterior dele? É isso que Jesus está dizendo. Só que o interior e o exterior eram duas coisas difíceis. Difícil era colocar esse homem de pé, um paralítico, e difícil é perdoar os pecados, porque homem para homem não perdoa, tem suas limitações. O perdão é limitado, o perdão é só para esse espaço. Agora, o perdão é eterno, aquele que tira a culpa, que tira o pecado e que nos aproxima de Deus, só Jesus faz isso. Só o próprio Deus, na pessoa de Jesus, faz isso. E então,
Imediatamente, Jesus se vira e fala para o paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Que ótimo, né? Jesus tratou internamente desse homem com ânimo, com perdão, mas também tratou externamente. Se os críticos estavam pensando o que era possível fazer, né? Que absurdo, Jesus então mostra que o poder de Deus é dentro e fora, é interno e externo. Jesus supera as expectativas dos críticos. Veja que os críticos, eles parecem que não nos influenciam, mas influenciam. Há uma pessoa que está desanimada, uma pessoa que está sensível, né, que está humilhada, porque nessa cultura as pessoas que estavam com algum tipo de deficiência física não entravam no templo para adorar o Senhor, que tinha limitações. Então, como é importante eu, você, cada um de nós, percebermos o poder de Deus. O poder de Deus, ele não está na lógica. O poder de Deus é sobrenatural, é acima do natural. Ele não é um poder que eu possa arrazoar ou pensar. Mas, quando a gente olha para Deus com olhos humanos, achando que Deus é igual a nós, a tendência é essa, é a gente achar defeito, criticar e não perceber a manifestação de Deus. Veja que o próprio Deus estava ali, e os judeus esperavam o Messias. E o Messias estava ali, é o Senhor, Jesus. Mas o que é interessante nesse texto? Interessante são os obstáculos. Olha quantos obstáculos esse paralítico teve para receber a sua cura. O primeiro obstáculo era como acessar, mas Deus enviou os amigos. E os amigos não desistiram. Depois, outro obstáculo, como chegar até Jesus? Ele tinha que subir no telhado, esperar que outras pessoas agissem, para depois estar diante de Deus, descer do telhado de uma forma diferente e estar diante de Jesus. Depois, o outro obstáculo era interno. Ele tinha dificuldade, ele estava desanimado. Mas Jesus toca na questão, na origem do problema, e diz: os teus pecados estão perdoados. Você não precisa se preocupar. O seu pecado está perdoado, porque quem perdoa é quem tem autoridade para perdoar. E o perdão de Deus é dado por Jesus. E nesse momento, outro obstáculo. Os amigos, os críticos, as pessoas que estavam lá, homens religiosos, porque escriba e fariseu são pessoas que consideram com muito valor a palavra de Deus. Então, tinha até domínio sobre a palavra de que o Messias, que Jesus é o Messias, tinha toda a possibilidade de interpretar isso. Mas o que eles estavam vendo era apenas um homem falando. Então, muitas vezes, a gente tem vários obstáculos na nossa vida, físicos, internos, externos, e ainda de sobra aqueles que estão no nosso ambiente, as vozes que falam, né? Os comentários, os pessimistas. A gente tem que ter atenção, porque tudo isso faz diferença. A Bíblia diz que a nossa palavra, ela pode cravar no coração das pessoas. Se nós tivermos uma palavra de sabedoria, palavra que vem de Deus, a Bíblia diz isso lá no livro de Eclesiastes. Mas, quando nós não temos uma palavra de sabedoria, nós ferimos o coração das pessoas, nós desanimamos as pessoas, nós somos capazes de matar o ânimo das pessoas, né, e influenciar negativamente quando a gente, na verdade, está diante de situações que podem ajudar e a gente desanima as pessoas, descredencia. Mas Deus não se deixa descredenciar. Ele tem poder para provar que ele é Deus. E é por isso que Jesus não cai em discussões. Jesus simplesmente faz o milagre. Então, quando nós estamos diante de críticos, quando nós estamos diante de palavras contrárias, de desânimo, de gente pessimista, de pessoas que estão diminuindo o poder de Deus, fique alegre. Fique alegre? Fique alegre, porque Deus vai mostrar o seu poder. E vai surpreender.
E esse homem não só recebeu o perdão do seu pecado, como ele também imediatamente recebeu a liberação física. Levanta, toma a cama e vai para casa. Mas a ordem é muito interessante. Levante-se. Só se levanta quem está animado. Só se levanta quem vê razão para ficar de pé. E esse homem está diante de Jesus. E ele obedece, ele se levanta. Ele diz, toma a tua cama, ou seja, agora você é capaz de enfrentar as suas próprias dores, os seus próprios pesos, né? As suas dificuldades, a sua carga. Que bom! E ele diz, vá para casa. O interessante é que, nessa época, as pessoas, quando recebiam uma bênção, elas iam para o santuário, para o templo, louvar e agradecer. No caso dos leprosos, uma página anterior do texto, eles vão se mostrar aos sacerdotes para confirmar a bênção que veio de Deus. E Jesus diz, vá para casa. Mas por que a casa? Porque Jesus já ensinou que entra na tua casa, fecha a tua porta e ora ao teu Senhor, que te ouve, que te escuta. E esse povo religioso desta época, eles estavam muito endurecidos à voz de Deus. Eles estavam corrompidos, eles estavam muito envolvidos com política, misturando a relação com Deus com politicagem. E, por conta disso, eles não escutavam mais a voz de Deus e nem eram capazes de perceber que estavam diante do próprio Deus. Assim somos nós. Quando a gente se perturba com os ruídos, a gente corre o risco de se desviar. A gente corre o risco de não acertar o alvo. Mas a palavra de Deus, ela é clara, ela se cumpre. E diz a palavra de Deus que, levantando-se logo diante deles, esse homem que estava deitado, ele foi para casa glorificando a Deus. Ele não esperou chegar em casa. Ele não esperou chegar o dia de ir no templo, agradecer ao Senhor junto com os sacerdotes, com as autoridades eclesiásticas. Ele imediatamente, quando a gente sabe diante de quem nós estamos, diante de Deus, não perca tempo, adore ao Senhor, resgate a sua comunhão, a sua gratidão ao Senhor, renda-lhe, porque o Senhor, ele está em todo lugar, ele nos vê em todas as situações, então ele é capaz de nos ver agora. Dê a gratidão a quem resolve o problema, que é o Senhor Deus. E foi isso que esse homem fez. Então, esse homem, ele teve muitos obstáculos, mas ele não se curvou a nenhum. Ele teve muita dificuldade. Jesus o ajudou em todas as dificuldades. Jesus colocou pessoas, os amigos. Jesus se deparou, falou com ele do próprio interior dele, da sua luta pessoal, do desânimo. E Jesus também calou as possibilidades de críticas e de dúvida. Porque uma palavra com fé, ela gera fé. Palavras são sementes. Mas uma palavra sem fé, ela gera incredulidade. Ela também vai prosperar. Ela também vai florescer a árvore da incredulidade. E Jesus preservou o milagre deste homem. Jesus calou a boca dos críticos. Então, como é importante, quando eu e você estivermos diante de uma crítica, da gente saber posicionar, se posicionar. Quando a gente estiver diante de críticas, a gente tem que saber em quem confia. A gente tem que saber sustentar a nossa fé naquele que pode sustentar a nossa vitória. Isso faz a diferença. E para isso eu quero contar uma história, para que você perceba nessa história a nossa posição. A história é a seguinte, é uma ilustração. Era uma vez um homem que estava buscando uma forma de viver exatamente a melhor forma de agradar a Deus. Ele estava querendo acertar. Então, esse homem,
diz para Deus: Senhor, me mostra o caminho. Onde é? Como é que eu faço para ter uma vida feliz, te encontrar, te perceber e perceber a sua atuação na minha vida e não errar, porque eu quero acertar. E Jesus diz prontamente: pois não, o caminho só existe, é um, e ele é estreito. Segue em frente aqui, ó. E Jesus mostrou para ele. Então, ele seguiu o caminho, feliz, contente, porque ele tinha ouvido Deus falar com ele e ele tinha percebido onde era o caminho. Ele foi. No meio do caminho, contente e feliz, ele diz: que bom, Deus cumpriu sua palavra, eu estou no alvo certo. Imediatamente, ele encontra uma rocha, não era uma pedra, era uma rocha, que toma todo o caminho e que ele não consegue dar um passo para frente. Eu não entendi. Deus me mandou ir por esse caminho, agora encontro uma rocha. Não tem problema, vou escalar essa rocha. E ele tenta subir, ele tenta cavar, ele tenta fazer de tudo, mas ele não consegue. Quando ele não consegue, ele diz: Senhor, e agora o que faço? Eu fiz a minha parte, mas eu não consigo remover essa pedra, essa rocha. E Deus diz: pois não, empurre a rocha. Ele ficou muito contente. Ele diz: eu vou empurrar a rocha. E começou a empurrar, a fazer todos os movimentos, mas a rocha não dava nem 1 milímetro de distância ou de movimento. Firme ela estava. Ele disse: não tem problema, eu tenho o dia todo, se meu Deus falou, eu vou conseguir. E ele empurra, 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 e rocha é rocha. Ela não sai do lugar. E aí ele para dizer: Senhor, me perdoe, eu acho que eu ouvi mal, porque o Senhor não erra. E eu empurrei a rocha. A lógica diz que ela não sai do lugar. Eu fiz o que o Senhor falou. Eu estou errado ou eu escutei errado? E Deus repete a ordem: empurre a rocha. E assim ele foi, quase 1 ano, empurrando a rocha. Ele vamos deixar isso para lá. Deus é que sabe o tempo que a rocha vai sair. Ele mandou empurrar, eu vou empurrar. E ele vai empurrando a rocha durante quase 1 ano. E a rocha não sai do lugar, não se mexe. O trajeto dele ia muito bem, mas depois que ele encontrou a rocha, ele não consegue fazer mais nada, a não ser ficar parado empurrando a rocha durante 1 ano. E um dia ele se cansa, ele diz: ai, não aguento mais empurrar a rocha. Aí ele empurrou a rocha e começou a perceber que na parede da rocha existiam umas escavaçõezinhas assim, umas depressões, que ele podia colocar o pé, a mão, o pé, a mão, o pé, a mão, e ele foi escalando a rocha com mais facilidade. E quando ele viu, ele já estava lá em cima, ele viu que o caminho era lindo, era maravilhoso, ele disse: ai, eu consegui, Senhor, o caminho é lindo. E quando ele já está lá do outro lado, ele para e pensa: ué, mas eu não entendi. Eu escalei a rocha, era para escalar a rocha, mas Deus disse que era para empurrar. Aí Deus fala para ele: mas eu não disse que a rocha ia sair do lugar. Eu disse que era para você empurrar. Mas o senhor não me disse que era para escalar. Nem precisa, você sabe escalar. O que você não sabia é que você não tinha força para escalar a quantidade de passos que iria para o outro lugar. Então, escalar, você sabia, mas força para escalar até o outro lado, só empurrando a pedra. E ele, então, Senhor, o senhor tem razão, e seguiu o seu caminho. A mesma coisa acontece nesse texto. Esse paralítico, ele procurou Jesus, e ele ficou diante de Jesus. Mas diante de Jesus, a fé tinha que vir encorajada, a fé de saber que Jesus fazia milagre, mas que Jesus perdoava os pecados. A fé de que Jesus pode todas as coisas, sobrenaturais. Então, esse homem teve alguns obstáculos para chegar, obstáculos dentro dele mesmo e obstáculos dos críticos. Mas ele não titubeou diante da ordem de Jesus. Então, tudo que ele ouviu de Jesus, quando Jesus falou do perdão do seu pecado,
Quando Jesus mostrou que conhecia o interior não só do homem paralítico, mas também dos críticos. Quando Jesus mostrou o seu poder dando ordem, ele imediatamente ganhou forças para obedecer. Então, algumas vezes a gente pensa que quando a gente está diante da solução, tudo complica. Mas não há complicação, são etapas necessárias que o nosso Deus está criando na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, para que nós possamos ultrapassar no tempo próprio. Porque todas as coisas serão vencidas com fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia também diz, lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se hoje você precisa ouvir mais a palavra de Deus, glória a Deus. Se hoje parece que a situação se prorrogou, glória a Deus, porque Deus não parou de trabalhar. E se hoje parece que todos nós estamos um pouco parados, né, com a pandemia, é bom lembrar que o nosso Deus, ele é Deus fiel, ele é Deus verdadeiro, ele não mudou. Ele é o Senhor que garante o que diz, garante o que fala. E nada pode piorar quando nós estamos na mão de Deus. Mas ainda que as coisas piorem, que os obstáculos venham, o nosso Deus continua falando. E a sua palavra, o que ele diz, a sua intimidade para conosco, é suficiente para que nós não paremos, para que prossigamos, para que vejamos um milagre, para que recebamos o perdão, para que recebamos a vida eterna. Isso faz diferença. Andar com ele, permanecer com ele. Então, lembrando que esse homem teve muitos obstáculos emocionais, físicos, né? Críticas teológicas, teve palavras de incredulidade para descredenciar a pessoa de Jesus. Mas, por outro lado, Deus deu a esse homem amigos de fé. Deus deu a esse homem a presença dele, porque Deus continuou falando com ele, e com ele na sua frente. E Deus progrediu o milagre. O primeiro foi o ânimo e o perdão e o levantar-se. Então, Deus curou fisicamente, Deus curou emocionalmente, perdoou, então deu a cura espiritual. Então, Deus deu, inclusive, direcionamento para ele. Vai para a tua casa. Agora, essa história ela é muito interessante, porque os amigos saem de casa e eles se levantam, inclusive levantam o próprio paralítico para o telhado, e levantam e sustentam as cordas do paralítico descendo. Esses amigos, eles se levantaram com disposição naquele dia para buscar o milagre. Quantas vezes Deus está contando comigo e com você para sermos esses amigos que seguram nas cordas da fé, da oração, não é, do apoio, da conversa, da companhia. Quantas vezes? Então, Deus levantou amigos de fé. E o próprio Jesus não saiu diante dele até que ele mesmo ficasse de pé. Então, a história começa com os amigos se levantando, com os amigos tomando o peso e a carga, né, carregando aquele paralítico, e os amigos chegando numa casa onde Jesus está. E a história termina com Jesus dizendo: levante-se, carregue agora a sua cama, o seu peso, e vá para a sua casa. Que nós também observemos isso. Que na nossa vida a gente se levante em oração, se levante em palavras de fé, em palavras de ânimo. Que na nossa vida a gente coloque, sim, segure o nosso fardo, não abra mão, não desista, não jogue fora, né? Se você tiver algum peso para carregar, porque Jesus já está carregando com você. Poderia ser mais pesado, mas o Senhor não deixa. A Bíblia diz que
nós não ultrapassamos, não passamos por nenhuma experiência que seja além das nossas forças. E também ele diz que nós devemos caminhar, não devemos parar, mas que nós devemos chegar em casa, no lar. E essa casa e esse lar é na presença de Deus. Nós temos um lar, nós temos uma casa física, humana, mas a casa espiritual é o lugar onde eu e você estamos na presença de Deus, onde Deus tem liberdade para estar conosco e caminhar conosco e conviver conosco, na presença de Deus. Portanto, hoje eu e você temos a oportunidade de convidar Jesus para entrar na nossa casa. Convidar Jesus para nos ajudar a carregar a nossa dificuldade. E também para que ele nos ajude a ficar de pé, para que possamos depositar todo o nosso peso nas mãos de Jesus. E ele, sim, resolver e nos dirigir. Então, em nome de Jesus, que hoje você tenha essa oportunidade, crendo por fé que Jesus é o Senhor e Salvador, e ele voltará. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, por esse dia, por essa tarde, o horário em que nosso ouvinte vai ouvir. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus, que trata das nossas emoções, trata das nossas questões físicas, humanas, mas o Senhor também nos liberta das dificuldades que muitas vezes estão dentro de nós e outras vezes que vêm de fora, que nos influenciam. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que tem total controle da nossa vida na terra e no céu. Agora nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha olhar a nossa vida e nos ajudar, Senhor, a nos arrependermos, a deixarmos o controle da nossa vida na Tua mão. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a origem das nossas dificuldades, aquelas que Te ofendem, aquelas que nos prejudicam, inclusive, e muitas vezes aos outros também. Mas, em nome de Jesus, que nós alcancemos nesta terra vida plena contigo, felicidade, ânimo, alegria e coração aberto para servirmos uns aos outros. Senhor, em nome de Jesus, agora nós queremos Te pedir que, se alguém que está nos ouvindo ainda não Te conhece, não tem intimidade, não tem certeza se ao passar dessa vida pela morte, se vai estar contigo ou não. E eu quero hoje Te pedir, dá essa segurança a essa pessoa internamente, e que essa pessoa seja conduzida diante de Ti, a perceber que o Senhor é Deus de todas as chances, o Senhor é Deus de milagre, que o Senhor muda a história. E a primeira história que o Senhor quer mudar é quando nós passarmos daqui e estarmos direto e contigo. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que o nosso ouvinte tenha a possibilidade de chamar única e exclusivamente a Jesus como Senhor e Salvador. É no nome de Jesus que eu Te peço, abençoa cada um de nós nessa noite. Abençoa tudo que nós vamos fazer. É no nome exclusivo de Jesus que nós oramos. Amém.